Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Pois bem, nesse feriado eu resolvi falar de uma coisa que é bastante corriqueira nesse país e que talvez represente melhor o Brasil do que o samba e o próprio futebol, que é a violência contra a mulher no próprio meio do futebol. Birosca News é esse quadro que eu faço aqui todas as segundas e quintas-feiras mesmo, em dias de feriado. Normalmente às 19 horas, excepcionalmente em horários diferentes. E depois esse conteúdo fica disponível no YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e também podcast do Birosca News no Spotify, Deezer e outras plataformas. Pois bem, surpreendeu ou não, né, a contratação do ex-jogador Robinho, que já foi jogador do Santos durante muitos anos, a recontratação dele agora, depois de passagem por times na Inglaterra, na Espanha e também na Itália e também na Turquia. E aqui em Belo Horizonte, mais recentemente, pelo Atlético Mineiro. E surpreendeu porque o que a gente vai ter ali é um caso bem comum nesse país, que é essa cultura do estupro e da violência contra a mulher, ela não só não ser rechaçada, como na verdade muitas vezes aparentemente ser celebrada. Eu trouxe aqui alguns casos, eu juntei algumas matérias, algumas reportagens que eu vi, não só sobre o caso do Robinho, sobre outros casos também de violência contra a mulher perpetrado por jogadores que já foram condenados ou foram acusados de, e eu vou fazer essas diferenças. Mas vou começar com o caso do Robinho, inclusive para dizer que, ok, ele de fato apenas foi condenado em primeira instância na Itália por um caso que aconteceu em 2013, numa boate em Milão, em que ele foi acusado e condenado em primeira instância, nos termos da sentença, por ter cometido um estupro coletivo. Ele e mais 5 outros caras são acusados, e no caso do Robinho especificamente, ele foi condenado em primeira instância por estuprar uma moça, uma albanesa, dentro de uma boate em Milão, e depois de ficar trocando mensagens, se gabando disso com os outros que também fizeram a mesma coisa. Na sentença, o judiciário italiano chama atenção inclusive disso, que não só ele teria cometido esse estupro coletivo, mas também que ele não teria demonstrado nenhum arrependimento, ao contrário, ficava trocando mensagens falando sobre isso com amigos. É importante a gente lembrar que essa condenação dele por esse caso, ela saiu em 2017, na primeira instância, o caso ainda está em recurso, e em 2017, quando saiu essa condenação, não sei se você se lembra, mas ele jogava no Clube Atlético Mineiro. E houve alguns protestos, principalmente de mulheres, por causa do Atlético mantê-lo jogando apesar da condenação, mas por outro lado, houve também vários torcedores que fizeram piadas machistas com relação ao caso, dizendo coisas como, por exemplo, abre aspas, que Robinho seria um estuprador de Marias, para se referir ao Cruzeiro, o arquirrival aqui do Atlético em Minas. O que, mais uma vez, reforça um estereótipo machista extremamente lamentável do futebol brasileiro. Aqui eu estou falando especificamente do futebol brasileiro, não que não haja machismo em outros lugares, mas vamos falar da nossa própria birosca, né? Que é a questão de reduzir as mulheres a um objeto sexual ou pelo menos a algum ser inferior. Chamar uma mulher, chamar os torcedores, melhor dizendo, do outro time de Maria, ou coisas similares que acontecem, e eu sei também, com times em outros lugares do Brasil, tem a ver com a cultura machista e racista e preconceituosa, que também há xingamentos de origem racista e há também xingamentos de origem homofóbica, e eu já falei sobre isso por um caso recente que aconteceu com o Neymar, lá no Birosca número 24, que está disponível
no YouTube e no Spotify, enfim, também comentava sobre a questão da violência homofóbica e do racismo que envolveram aí recentemente um caso com o Neymar. Mas, de novo, né, o que nós vamos ter aí, com essa referência a chamar os torcedores ou de gays, os torcedores do outro time, né, ou jogadores, ou de gays, ou de Marias, ou de macacos, ou coisa do tipo, é, de novo, uma cultura dentro do futebol que é muito própria do próprio futebol, infelizmente, que perpetua determinados estereótipos e confunde torcida com machismo, homofobia, com racismo, o que obviamente não tem nada a ver com futebol, que é um esporte que tem todo o seu valor cultural, tem todo o seu valor enquanto esporte, e que obviamente não honra nem um pouco a tradição do que pode ser o esporte, esse tipo de manifestação. E aí, então, eu separei alguns casos. A lista não é pequena, né? O El País, e eu vou linkar essa matéria, listou alguns casos aqui. Deixa eu só responder algumas pessoas que estão aqui. Então, o Thiago está mandando saudações. Então, de fato, o caso do próprio Robinho é interessante porque em 2009 ele jogava na Inglaterra e ele foi acusado também de estupro contra uma jovem numa boate lá na Inglaterra. Ele acabou, segundo os jornais da época, vindo para o Brasil com medo de ter sua prisão decretada na Inglaterra. Ele acabou voltando depois e o caso foi arquivado. E aí, falando em Robinho no Santos, é interessante a gente olhar, né, que o próprio Santos, atualmente, o clube, o técnico de futebol lá é o Cuca. E nesse mesmo time que acaba de contratar o Robinho para alguns jogos aí, a gente tem o Cuca, que é o técnico, e que em 1987 o Cuca jogava pelo Grêmio, e o Grêmio então fez alguns jogos na Europa. E em 1987, o Cuca, mais outros 3 jogadores do Grêmio, foram presos em Berna, na Suíça, acusados de estuprar, um estupro também, os casos de estupro coletivo, uma moça, uma menina de 13 anos. Né? Nesse caso, especificamente, eles ficaram presos por 28 dias, depois eles foram efetivamente condenados. Então aqui não se trata de que o Cuca é acusado ele foi efetivamente condenado pelo estupro de uma menina de 13 anos na Suíça. Eles acabaram cumprindo a pena em liberdade. E quando eles chegaram ao Brasil, e essa é a minha principal questão aqui, né? Quando eles chegaram ao Brasil, tem uma reportagem muito legal de uma revista que eu também vou linkar, em que é mencionado a chegada deles ao Brasil. Eles foram recebidos como heróis, o Cuca e os demais, que também foram condenados pelo estupro da menina de 13 anos. Foram recebidos como heróis, tanto pela torcida, pelo menos por parte da torcida do Grêmio, quanto por parte da imprensa brasileira. A matéria vale muito a pena de ser lida, eu não vou ter tempo de falar sobre ela aqui, mas vale muito a pena de ser lida. E, na verdade, a carreira dele, portanto, não acabou. Tanto que hoje ele é técnico do Santos. Já foi técnico de outros grandes times, igualmente. A gente tem, obviamente, o caso do goleiro Bruno, que foi condenado pela morte da namorada, de maneira absolutamente brutal. Ficou algum tempo preso e depois conseguiu autorização para poder jogar num clube. Depois foi para um outro, até que a prisão dele foi novamente decretada. A gente tem, para falar de outros casos, né, o Danilinho, que já jogou no Atlético Mineiro também, que foi acusado de agredir uma mulher e também acusado de estuprar e ameaçar de morte uma outra mulher. O Juninho, do Sport, pelo menos era do Sport, acusado de agredir a ex-namorada. Jobson, que jogou no Botafogo, preso, acusado de estupro de 4 adolescentes, todas elas menores de 15 anos de idade. E a gente poderia continuar aqui a lista, né? E a grande pergunta é por que o futebol protege esses jogadores? Por que o futebol protege essas pessoas? E quando eu digo o futebol, é claro que eu estou generalizando.
É claro que existem pessoas que não concordam com isso, mas por que que, no geral, o futebol protege? Porque o futebol, ele, infelizmente, de novo, ele reflete uma cultura machista, ele não é mais machista do que o restante da sociedade, mas ele reflete uma cultura muito machista, que é perpetuada não só por homens, mas infelizmente também por mulheres, muitas vezes, né? E no qual a mulher é colocada como alguém inferior e ou como um objeto sexual. Isso se deve também, a perpetuação dessas questões se deve também ao fato de que o futebol, especificamente, é um ambiente em que questões como gênero não são discutidas, questões como homofobia dificilmente também são discutidas. O próprio fato de, até hoje, atleticanos se referirem a cruzeirenses como Marias, o fato de São Paulinos serem referidos como Bambis e o outro lá que é referido como pó de arroz. Em todos esses casos, o que nós temos está se usando alguma coisa que se pressupõe inferior e xingando o outro dessa inferioridade que se supõe. O que é ser inferior? Ser mulher ou ser gay, por exemplo, né? Para ficar só com as questões de gênero. Um país que tem um índice absurdo de violência contra a mulher, inclusive de natureza sexual, que nós temos, e que não discute esse tipo de questão. O futebol é, sim, um local em que essas questões deveriam ser discutidas e deveriam ser discutidas de maneira muito séria. Eu lembro aqui 2 episódios recentes, 2 times na Inglaterra, 2 times de futebol na Inglaterra, que durante um jogo, foram 2 episódios, né? Um time estava acontecendo um jogo e um dos jogadores foi xingado com um caráter homofóbico. Os jogadores e o técnico saíram de campo, encerraram o jogo, isso aconteceu há algumas semanas, e há poucos dias atrás aconteceu de novo com outro time, um outro xingamento homofóbico, e esse time também retirou todos os jogadores de campo. Somente quando a gente começar a fazer coisas assim, quando os clubes começarem a ser punidos por tolerar xingamentos homofóbicos, machistas e etc., somente quando jogadores que fazem esse tipo de coisa sofrerem realmente uma sanção, inclusive por parte dos próprios torcedores, porque é indigno que alguém que foi condenado por estupro, por exemplo, seja jogador profissional num time. É claro que no caso do Robinho ainda há um julgamento em segunda instância, ele ainda pode eventualmente ser absolvido, mas o fato dele já ter sido condenado em primeira instância poderia ser pelo menos um indicativo para um time de que não pegaria bem contratar alguém assim. De outro lado, por parte dos jogadores, algo que é muito sério e muito preocupante é que toda essa, entre aspas, idolatria da torcida e de alguns meios de imprensa para esses jogadores, para com esses jogadores, acaba incentivando e dando a esse jogador uma ideia de que ele pode fazer qualquer coisa fora de campo, né? Ele pode fazer qualquer coisa fora de campo, que tudo isso vai ser perdoado e, portanto, ele se sente acima do bem e do mal, porque ele vai continuar contando com o apoio da torcida, ele vai continuar com o apoio de parte da imprensa, que vai chamar um cara barbado com mais de 20 anos de idade de menino, não é? Menino Ney, tá certo? Ao mesmo tempo que essas mesmas pessoas falam em diminuição da maioridade penal e querem que adolescentes infratores sejam tratados como adultos, estes mesmos passam pano para as coisas, as atrocidades que eventualmente aparecem aí, por exemplo, com relação ao Neymar. O que nós vamos ter, além desse caso da Inglaterra, eu queria lembrar também um caso de um time de vôlei aqui de Contagem, na verdade, Betim, enfim, o Sada Cruzeiro, que teve um jogador também que recebeu um xingamento homofóbico e no jogo seguinte todos os jogadores do time foram para jogar com uma camisa do arco-íris em apoio, em solidariedade ao seu colega. É esse tipo de fair play, é esse tipo de solidariedade, é esse tipo de não aceitação da agressão que a gente deveria estar cultivando no futebol, no vôlei, em todos os esportes. Eu não vou ter tempo de falar aqui, mas eu lembro de um caso, vou lembrar também para finalizar, de um caso de um ginasta negro daqui do Brasil que denunciou um
caso de racismo o envolvendo, e ele foi sumariamente desligado do clube e sofre, na verdade ele sofreu os danos, ele sofreu as consequências de fazer a denúncia e não o clube e não os responsáveis pelo racismo contra si. O que vai fazer com que se acabe perpetuando uma cultura de que aqueles que são vítimas não denunciam, e aqueles que vitimizam sabem que vão sair impunes, sabem que não vai acontecer nada com eles, porque eles contam com o apoio da torcida, eles, pelo menos da maioria, de uma parte, eles contam com o apoio de parte da imprensa, e as coisas continuam assim, mulheres continuam sendo estupradas, mortas, violentadas, e quando o caso ainda envolve alguém que é idolatrado por ser de uma determinada torcida de futebol, por exemplo, essa pessoa sequer perde, por exemplo, o emprego, ela sequer perde qualquer coisa por causa disso. Ao contrário, inclusive, muitas vezes ela vai receber ainda mais apoio, e quem vai ser rechaçado, quem vai ser colocado aí como vadia, mentirosa, etc., é a mulher. Isso tem que mudar nesse país, né? E o futebol, como esporte de massa, como esporte que reúne tanta atenção dos brasileiros, como nenhuma outra coisa nesse país reúne atenção. Aliás, outras coisas até deveriam reunir mais atenção, mas o que reúne atenção nesse país é o futebol. Enfim, este era um local privilegiado para a discussão, por exemplo, dessas questões de gênero, de sexualidade, de racismo, né? Porque quem sabe uma cultura de massa como o futebol, a gente poderia começar dali a mudar essa birosca de país em que a gente vive, pelo menos no que tange a questão da violência contra a mulher. A gente vai ter jogadoras sendo punidas porque falaram sobre determinado político, mas outros jogadores que não foram punidos por fazerem apoio ao mesmo político. Enfim, a situação nesse país ela é cada vez mais assustadora, o buraco é cada vez mais embaixo, não é? E a gente continua então aqui nessa birosca em que a gente vive. Eu queria agradecer a todas e todos que participaram aqui. Tem um monte de comentários que eu depois vou ler com calma. Agradeço todas as sugestões, inclusive, que me deram. E na quinta-feira eu volto e vamos ver que outra coisa maluca, estapafúrdia e bizarra acontece nessa birosca em que a gente vive. Obrigado, gente.